Olá, meu nome é Melisse e junto com a amiga Eduarda, nos preparamos um material para falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante, o trajeto ideal. Como que a mobilidade urbana pode trazer retornos para a saúde e a economia? A atividade física tem sido divulgada há muito tempo como um fator importante na promoção de saúde. Diversos estudos apontam que pessoas sedentárias têm mais probabilidade de desenvolver doenças como diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, renais, entre outras. Isso tanto na população adulta quanto entre crianças e adolescentes. No Brasil, a população acima de 18 anos, aproximadamente 40% dela é classificada como insuficientemente ativa, ou seja, não pratica atividade física ou pratica menos tempo do que o recomendado pelos profissionais. O sedentarismo, além de contribuir para a má qualidade de vida, também tem um impacto econômico, já que as políticas públicas focam mais na doença do que na prevenção delas, sendo assim gastos milhões de reais com tratamentos com doenças que poderiam ter sido previamente evitadas. Andar de bicicleta e caminhar são atividades físicas de baixo custo e que pode ajudar o sujeito no seu deslocamento diário. Optar por esse meio de transporte pode ser uma alternativa interessante para o sedentarismo e para os problemas de saúde já mencionados. Porém, existem problemas relacionados a isso. Um deles é a vulnerabilidade no trânsito. O Brasil ocupa a 7ª posição entre os 101 países que mais matam jovens no trânsito. Entre tantas vítimas, estudos apontam que existem populações mais suscetíveis e vulneráveis a sofrer acidentes de trânsito, como é o caso dos pedestres e dos ciclistas. O IBGE apontou que em 2014 o Brasil gastou em torno de 50 bilhões de reais com acidentes de trânsito. E aí você me pergunta, acidente de trânsito, sedentarismo, questões de saúde são problemas que o governo deve se preocupar. Mas o que isso tem a ver com o ambiente urbano, com a urbanização das cidades? Bom, o ambiente ele pode ser mais ou menos convidativo para fazer com que a pessoa se locomova de bicicleta ou a pé, trocando seu automóvel por esse tipo de locomoção. A literatura aponta que os ambientes físicos das cidades podem impactar diretamente no estilo de vida das pessoas e assim afetar na taxa de doenças relacionadas ao sedentarismo. E quais são esses fatores que fazem com que as pessoas caminhem e andem de bicicletas pelas ruas? Bom, as rotas precisam ser conectadas, ser acessíveis, ser agradáveis, tanto para os pedestres quanto para os ciclistas. Os caminhos têm que ter uma continuidade longa, não apenas um pequeno trecho. Assim como tem que estar conectado com o transporte, principalmente o transporte público. Também tem que dar acesso a parques e a restaurantes, as árvores, ambientes verdes, iluminação, semáforos, faixas de pedestres e presença de locais para descansos também são fatores importantes, assim como o conforto e a segurança. Não basta apenas a cidade ter estrutura para os pedestres e ciclistas ser convidativas, ela precisa oferecer segurança para os mesmos. Outro fator que tem sido estudado também são as qualidades e as larguras das calçadas. Elas não devem ser estreitas e nem irregulares, devem apresentar faixas de pedestres e demais componentes físicos que delimitam o espaço entre os pedestres, ciclistas e os outros automóveis. Semáforos e equipamentos que meçam a velocidade de automóveis também são instrumentos importantes para promover a atividade física como caminhada e ciclismo nas cidades. Este tipo de locomoção favorece também a inclusão de pessoas de cadeira de roda, de bengalas, de andadores, assim como dos idosos. Além da questão de inclusão, também temos as questões de custos e sustentabilidade, tanto para os cidadãos quanto para o governo. O governo gastaria menos com doenças, pois teríamos pessoas mais saudáveis, e menos com acidente de trânsito, pois teríamos uma locomoção mais ativa. As transformações das cidades é possível através da produção do conhecimento, estudando cada cidade, cada fator, como torná-la caminhável e mais acessível aos pedestres e aos ciclistas. Somente assim é possível realizar intervenções que venham a tornar a cidade e a caminhada um instrumento de mobilidade urbana. Parte das doenças e dos acidentes de trânsito podem ser evitadas alterando a estrutura urbana, favorecendo a caminhabilidade e o ciclismo, é importante que os governantes assumam essa responsabilidade e tornem a cidade cada vez mais acessível a essa população.